permaneça em nós, que nós possamos, ao retorno aos nossos lares, multiplicar as bênçãos que estamos recebendo nessa manhã de domingo. Vamos rogar ao Divino Mestre que Ele nos fortaleça no nosso ideal de transformação, nos dê esperança, fé, renovação, para que a gente saia transformado, tenha ideais melhores de transformação dentro do nosso coração, e que a gente possa olhar o nosso semelhante com os olhos da bondade e da benevolência, lembrando sempre que estamos no caminho da evolução, cada um no seu passo, caminhando em busca de dias melhores, que a gente se fortaleça principalmente com a palavra do Evangelho. Nessa manhã eu gostaria, em primeiro lugar, de estar alertando vocês de acordo com o que a espiritualidade pede para nós. Com esse calor, com o verão, nós acabamos gastando mais energia, né, com mais água. Você vê que a gente toma bastante água, transpira muito, mas mesmo assim ainda é pouco. Principalmente nós que já envelhecemos um pouquinho mais, nós não temos reserva no nosso organismo de água. E quando a gente vai ficando mais idoso, a gente vai perdendo a vontade de beber água. Tanto que às vezes a gente fala para o idoso assim, bebe água, não, estou com sede, não quero, não gosto de água, a água me faz mal, a água me dá, fica com a boca amarga. E acaba ficando muito bravo com a gente. Acontece que nós que já passamos dos 18 anos, acabamos de perder as nossas reservas de água. A água vai para o nosso cérebro, para a circulação, hidrata nossas células, deixa a nossa pelinha com a pelinha de pêssego, cabelinho brilhante. A gente precisa de água para tudo isso. Água para o coração, água para o pâncreas, para o fígado, para o intestino. Nosso segundo cérebro é o intestino. Se ele não funciona bem, nada funciona bem. Nós ficamos mal-humorados, se come faz mal, ficamos arrotando. Então, precisamos da água para funcionar o nosso organismo. Na terceira idade, é comum os idosos entrarem em delírio. Acaba falando coisa que perde o senso por desidratação, se desidrata muito rápido. Se perceber que um idoso não está falando coisa com coisa, lé com cré, leva para um hospital, para um pronto-socorro para tomar soro, porque provavelmente ele está desidratado. E lembra sempre, coloca lá uma água fresquinha, um filtro, ou lembre-se de colocar água na geladeira, mas não deixe de se hidratar. Nosso organismo precisa de água, tá? Essa é a nossa recomendação para o nosso domingo ensolarado. Depois vamos lembrando e fazendo hoje as palavras de Herculano Pires, eu faço delas as minhas palavras. E ela diz o seguinte: por que você se sente tão empobrecido, tão entristecido, se julgando, tão deixado de lado, se até os vermes são protegidos pela lei da natureza? Por que você não? Se todos nós, pela bondade do Pai, somos protegidos pela lei da natureza, pelas leis divinas, que são imutáveis, que nos protegem, nos amparam diariamente, por que nos sentimos tão desamparados? Porque nós trazemos dentro de nós, até por muitas reencarnações, todas as religiões, eu não vou dizer uma específica, eu vou dizer todas, cultuam dentro de nós, vão jogando para dentro de nós a culpa. Nós nos sentimos muito culpados. É a culpa por não ter sido um bom marido, a culpa por não ter sido um bom filho, a culpa por não ter sido uma boa mãe, a culpa por não ter agido bem no seu emprego, por não ter agido bem com um amigo, com a família. E nós vamos cultivando a culpa, o pecado. Não existe pecado. Existe o erro, e todo erro deve e pode ser corrigido. A reencarnação é para isso, é para que a gente retorne e tenha a oportunidade de reajuste. Se eu percebo que eu agi errado, minha consciência já me cobrou. Se eu não fui uma boa filha, que eu me torne agora, mas meus pais desencarnaram já. Que eu me torne uma boa mãe, que eu me torne uma boa amiga, que eu tenha a consciência que eu preciso melhorar, que eu preciso refazer os meus erros. Eu fiz um aborto há um tempo atrás e eu não me perdoo por conta desse aborto, porque eu deveria ter tido aquele filho e não teve.
nós estamos num momento que precisamos, e naquele momento era o que eu tinha para dar. Eu não tinha consciência e não tinha ainda a experiência que eu tenho hoje. Se eu agi errado, e hoje eu tenho consciência que eu não deveria ter feito daquela forma, eu posso me dedicar às crianças. Quantas crianças abandonadas tem? Mas com amor. Não porque eu vá apagar alguma coisa, não porque eu vá refazer algo que eu errei no passado. Tudo é refeito com amor, com respeito, com dedicação. Quando eu me entrego àquele trabalho voluntário, aquele trabalho que eu olho o meu semelhante com caridade, com respeito, com fraternidade, com misericórdia. Então nós temos que tirar essa ideia do nosso coração e da nossa mente da culpa, do pecado, e lembrar que é um erro. Se é um erro, eu posso corrigir. Eu devo e posso corrigir. Melhorar a minha existência. Vai me tornar um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, e eu vou disciplinar a minha mente, limpar a minha tela mental para pensar de forma diferente. Eu me reconheço como pecador, como erro que cometi, eu me reconheço como criatura de Deus e que eu posso evoluir e posso melhorar. Podemos pensar nisso, podemos ir para casa esse final de semana ou durante a semana e colocando para fora, pensando o que é que eu me culpo tanto. Às vezes é tão lá dentro da gente e a gente nem sabe o porquê está se martirizando e o porquê está se culpando. Nem sabe muitas vezes o porquê. Vamos limpar os nossos sentimentos, o nosso coração e a nossa mente de sentimentos de culpa e de pecado. Pecado não existe, o que existe é erro, e o erro pode ser corrigido, e Deus é misericordioso e nunca nos abandona, está sempre ao nosso lado. Essa é a nossa primeira mensagem do dia. A segunda mensagem, a tarefa dessa manhã, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-eis para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. São palavras de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. E aí a gente vai dizer o seguinte: o tamanho da nossa limitação, o tamanho do que eu não sei. Quando Jesus disse isso, que na casa de meu pai havia várias moradas, ele estava falando, já deixando claro que nós não éramos os únicos habitantes, que não existia só o planeta Terra. Mas não tinha como provar aquilo naquele momento e explicar naquele momento. A ciência aconteceu, foram descobertos, mesmo para os cientistas, os vários planetas que existiam. Foi se estudado. Ainda hoje aparecem planetas que se dão nome. O último era o planeta Bebê, planeta John. Então a ciência foi descobrir esses planetas a olho nu, a estudo, telescópio. Olha-se e verifica-se que há esse planeta. Existem 200 bilhões de sóis. Se para cada sol existisse 2 planetas apenas, que fossem, existisse por conta daquele sol, nós teríamos quantos planetas? Mais de 400 bilhões. Bilhões. A gente consegue imaginar o que é 200 bilhões de sóis? Se a gente só é atingido por um? Então, a gente pensa que nós somos insignificantes perto da infinidade de planetas que existe. O planeta Terra é um dos orbes mais primitivos que tem. Nós temos muitos planetas ainda no estado primitivo, mas nós pensamos que existem muitos orbes já evoluídos, muito mais evoluídos do que o nosso. E aí a gente pensa assim, o homem já começa a estudar, foi à Lua, tem colocado câmeras e estudado vários outros planetas. O que será que ele busca fora, o que ele não encontra dentro? Por que ele não busca dentro
o que ele precisa para a evolução dele, né? Nós temos que nos voltar para o nosso planeta Terra. A erraticidade, ela não é um lugar, ela é um estado de espírito, é um estado mental. O umbral não é um local, é um estado de espírito, é um estado em que a mente do espírito se fixa. Só que tanto o umbral quanto a erraticidade, ela fica aqui no planeta Terra. Tudo que precisamos está dentro do planeta Terra. E nós temos que começar a analisar e a pensar e a respeitar o planeta onde vivemos. Será que conhecemos bem o nosso planeta? Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí eu vou dizer assim, o nosso organismo, o corpo que Deus nos deu, dentro dele mora muitos vermes. Quando nós desencarnamos, são esses vermes que acabam comendo essa matéria, essa carninha aqui, ó. A decomposição é feita pelos vermes que estão dentro de nós. Quantos parasitas existem dentro de nós que desconhecemos? Não é um outro mundo? Não é um mundo vivendo dentro do mundo? E aí a gente acaba se achando tão importante. Tanta prepotência, tanta arrogância, tanta falta de cuidado. Nós vamos caminhando um pouco mais e vamos deparar com o mar. Quantos seres viventes existem dentro do mar? Quantos seres viventes existem na areia, naquela faixa que existe ali entre o mar e aonde vivemos? Porque nós acabamos tomando parte dessa areia, parte do mar. Nós vivemos ainda numa parte afastada. O mar recuou e nós viemos para cá e construímos casas. Mas aquela faixa de areia, quantos animais existem lá? Quantos seres viventes existem no meio da areia e dentro do mar? Que respeito nós temos por esses seres vivos? Que respeito nós temos por seres vivos que coabitam conosco no nosso planeta? Nós estamos falando da atualidade. Aí nós vamos lembrar as crueldades que o homem faz com o meio ambiente. É um assunto atual? Sim. Nós acabamos de ver uma tragédia que aconteceu em Brumadinho. Uma tragédia que aconteceu na outra cidade. E nós temos aqui em Cubatão, em Cajati, 2 barragens que também estão com superlotação. Correm o risco de acabar acontecendo a mesma crueldade com as pessoas que moram, com os seres vivos que coabitam nessas cidades. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada para isso. Eu nem concordo. A única coisa que eu faço, olha, eu falei muito nas redes sociais a respeito que eu sou contra. Mas qual é a minha real atitude com o planeta que eu vivo, com a morada que o Pai me deu a oportunidade de reencarnar? Nós somos espíritos tão primitivos que nós não vamos aos mundos superiores. Nós não conseguimos, não temos ainda preparo, evolução suficiente, nem que for a passeio. A gente não vai em outros olhos. Agora, os nossos irmãos mais elevados, que já passaram, que já se elevaram, eles conseguem vir no nosso planeta para nos auxiliar. Muitos encarnam aqui entre nós para que o mundo evolua, para que as coisas aconteçam e a gente acorde e melhore as nossas atitudes. Evolua mesmo, aprenda. Porque não adianta só saber, a gente tem que saber e colocar em movimento, executar. Temos que fazer. Eu não posso só ter o conhecimento, eu tenho que mudar as minhas atitudes. E isso vai desde jogar um papel de bala na rua, um palito de sorvete na rua, de ensinar o meu filho a não jogar, porque toda vez que eu produzo lixo, quando eu tiro ele, eu descarto ele, eu falo assim, eu vou jogar fora, eu vou tirar, vou pôr o lixo para fora. Eu estou tirando do meu campo de visão, porque ele vai para algum lugar. E esse lugar que o lixo vai, não é fora da terra, é dentro da terra. Ele está sendo acumulado em algum lugar. E se eu produzo esse lixo, eu estou contribuindo e sou responsável pelo lixo que está naquele lugar. Enquanto existir uma criança sendo abandonada, sendo maltratada, sendo violentada,
Enquanto existir uma mulher sendo maltratada, sendo morta por feminicídio, enquanto existir um idoso abandonado, maltratado pelos filhos ou largado num asilo, todos nós somos responsáveis. Sociedade. Se eu não mudar o meu conceito, a minha maneira de encarar a vida, a minha maneira de tratar o semelhante, eu sou responsável. Eu continuo sendo responsável. Se eu produzo lixo e ele saiu do meu campo de visão, ele foi para algum lugar. Então, quando a gente começa a comprar muito saquinho plástico, muito isoporzinho, vai lá no mercado, acha uma praticidade muito grande, compra lá as bandejinhas embaladas, eu estou trazendo o lixo de alguém para minha casa e estou jogando fora. Eu entrei nesse ciclo. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Porque se eu não comprar, você não comprar e o outro não comprar, vai deixar de existir. Ah, mas onde eu vou pôr meu lixo? Produza menos lixo. Reaproveite, recicle. Nós temos que aprender a reciclar o que a gente tem. Deixe de exagero. Deixe de comprar o que você não vai consumir e vai jogar fora no lixo depois. Compre menos. Se adeque, se melhore, evolua. Isso vai contribuir. Nós temos que mudar a nossa mentalidade também com os nossos políticos. Nós falamos muito, elegemos algumas pessoas, acabamos por discordar por opiniões diferentes, mas nós temos a Câmara Municipal. É livre, nós podemos assistir às sessões, podemos verificar o que estão votando. Sabe por que votam salários exorbitantes, votam as coisas na calada da noite? Porque nós não vamos lá para olhar. Nós não temos tempo. Ah, vou perder meu tempo indo lá? Eu tenho que verificar o que está sendo votado na minha cidade. Para quando acontecer de votar algo que eu não concordo, eu levante a mão e falo, não, eu não concordo. Porque aí eu vou vir no meu bairro, eu vou falar com o meu vizinho, eu vou falar nas redes sociais, falar assim, olha, tal dia na Câmara vai existir uma votação tal. Vamos lá para votar não, para dizer não. Muitas pessoas trabalham, não pode realmente estar se dispondo a ir, mas as outras, como eu, que são fiscais da natureza, que têm a oportunidade de estar em casa, porque já são aposentados, podem fazer um trabalho social, devem fazer um trabalho social, devem melhorar, orientar e ensinar os seus filhos. O descartável hoje, ele é descartável nos nossos olhos. Enquanto as pessoas estão preocupadas em não beberem refrigerante, que já é errado beber o refrigerante, em canudos de papel, nós esquecemos de uma porção de outros lixos que as pessoas jogam na praia. Ah, Célia, mas é só turista que faz isso. Não. Se uma pessoa vem na minha casa como visita e eu vou com ela à praia, ou eu vou, geralmente nós vamos junto, eu não permito. Quem sair comigo e jogar um papel de bala na rua vai passar vergonha, porque eu faço catar. Eu faço recolher. Se alguém for comigo na praia e jogar um lixo, for levantando, eu faço pegar. Eu tenho que demonstrar a minha postura. Eu tenho que melhorar a minha postura. Depende de mim, o que eu quero para o meu planeta. Nós temos que melhorar essa visão. Enquanto nós somos preocupados, há muitas moradas na casa do meu pai. Eu sou um ser limitado. Eu não tenho entendimento para compreender. Eu posso saber que as muitas moradas da casa de meu pai existem espíritos evoluídos. Eu também vou evoluir e vou passar desse planeta Terra para outro órgão. E eu tenho certeza disso, porque eu estou procurando me melhorar, eu tenho procurado me disciplinar, eu tenho procurado corrigir meus erros. Isso não significa que eu erre pouco, não, eu erro muito, mas eu tenho feito o possível para corrigir os meus erros. E é assim que a gente tem que fazer. Nós não temos que competir com ninguém, nós temos que competir conosco. Nós não gostamos quando o outro chega para nós e diz assim, Célia, você está errada, você fez tal coisa errada. Nossa, eu dou pulo dessa altura. Quem o outro pensa que é para chamar a minha atenção? Para me corrigir? Nós somos vaidosos. Mas se nós começar a olhar para dentro de nós, verificar as coisas erradas que fazemos, se eu me corrigir, eu não vou ter com quem discutir, eu não vou ter com quem achar ruim. Eu mesmo já vou procurar me corrigir, porque a gente sabe onde errou.
Tanto que quando a gente ofende alguém ou magoa alguém, a gente fala, easy. 5 minutos depois você já sabe, você vai arrumar um jeito ou de pedir desculpa, ou então de se desculpar, mas que a gente percebe que fez errado, percebe. A lição é clara. Jesus disse, esteve entre nós, mostrou para nós que ele, como governador planetário do nosso planeta Terra, esteve entre nós como homem, viveu, demonstrou através de atos, não deixou nada escrito, foi o que ele fez. 2000 anos se passaram e é perfeitamente lógico tudo o que ele disse. Nós podemos colocar, se ele fez, nós também vamos conseguir. Se ele disse que ele iria para arrumar um outro lugar para que nós também pudéssemos ir, nós temos a oportunidade de desencarnar, ficar na erraticidade que é dentro do planeta Terra. Aqueles que estiver perturbado vão ficar perturbado, continuar perturbado. Aquele que estiver feliz, realizado, que compreendeu, fez, utilizou a sua reencarnação em proveito, ele vai ser produtivo, ele vai continuar trabalhando na erraticidade, porque trabalho não falta. Ele vai continuar sendo útil enquanto não estiver reencarnado. E a sua possibilidade como espírito errante é reencarnar novamente. E assim que ele tiver a oportunidade, ele novamente vai estar reencarnado. Aonde? No planeta Terra. Se eu não tomar consciência agora, eu vou reencarnar aonde? No planeta Terra. Nós estamos passando por esse calor que a gente reclama, acha ruim, por responsabilidade nossa. Todas as intempéries da natureza que acontecem e que tomam e acontecem desencarnes em massa, é para nossa evolução. Desencarnar deveria ser algo fácil e algo normal. Como dormir? Dormir, falou, ó, vai existir um dia que nós vamos reencarnar e vamos dizer assim para os nossos amigos, estou desencarnando essa noite, até a próxima, logo eu vou estar de volta. Vai deitar ou vai deixar aquele corpinho ali e vai partir, tranquilo, sem sofrimento. Nós ainda somos muito sofredores e quando acontece esse tipo de catástrofe, nós acreditamos em castigo. Não, evolução dos tempos, as intempéries da natureza. Quando acontece esse tipo de acidente, em que há um rompimento de barragem, onde há um local que pegue fogo, isso é a atitude do homem sendo colocada em movimento. É a resposta da natureza à atitude ignorante do ser humano. Só que nós devemos começar a cobrar dos nossos governantes, a mudar a nossa postura, a ensinar os nossos filhos, e nós vamos estar sempre dizendo e batendo na mesma tecla. Se eu não educar os meus filhos, se eu não ensinar a eles a honestidade de caráter, ética, isso eu tenho que ensinar em casa, para depois ele ir para a escola e aprender as matérias, aprender a se socializar, aprender a colocar o raciocínio em prática. Mas educação, respeito, ética são algo que ele deve aprender em casa. Ele tem que trazer de casa para a escola. Principalmente a educação, o respeito com o nosso planeta, respeito com quem convive nele, independente se ele é um ser humano, um homem, ou se ele é um verme. Nós nos dissemos lá no começo da nossa conversa, que se os vermes são protegidos pela lei da natureza, o que dirá nós? Porque nós não somos protegidos. Nós temos que valer a pena e fazer alguma coisa da nossa encarnação, para ela não passar despercebida. Eu não fiz nada, eu só reclamei, eu só fiquei de blá 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 na internet, mas eu mesmo não tomei atitude nenhuma. Eu continuo jogando meu papelzinho de bala na rua, eu continuo indo no supermercado e trazendo as bandejinhas de isopor para casa, eu continuo fabricando lixo. Eu tenho que diminuir isso, eu tenho que mudar o meu pensamento, respeitar a água.
não gastar a água potável que temos para beber. Se eu faço isso, eu dou o exemplo para o meu filho, eu dou o exemplo para quem convive comigo, e eu vou passando isso de geração para geração, e nós vamos mudando. Porque caso ao contrário, nós vamos ainda ter muito sofrimento a olho nu, vamos ver muito sofrimento e vamos reencarnar novamente num planeta miserável, num planeta cruel que nós estamos ajudando a construir. Depende de nós. Eu posso não construir agora para mim, mas não se iluda. Sou eu que vou colher as tâmaras daqui a 100 anos, porque eu vou reencarnar e eu vou colher novamente todas as necessidades que eu colher quando eu renascer, e se eu não renascer num país miserável, eu vou estar passando por grandes dificuldades, porque eu fui omisso, e omissão também é erro. Podemos pensar nisso, podemos ir para casa e analisar o que o Evangelho quer dizer para nós das outras moradas da casa de meu pai, do quanto eu sou limitada, que não adianta, eu posso ter até uma aula mostrando a quantidade de sóis, a quantidade de órgãos que nós temos, evoluídos, mostrar que podemos chegar lá. Mas se eu, como ser humano, como criatura divina, que estou no planeta Terra com a oportunidade de melhorar, o trabalho está na minha mão e eu estou fazendo de conta que não é comigo. Vamos acordar para a nossa vida. A nossa vida é eterna. Essa reencarnação, daqui a alguns anos, segundo o Galileu, perguntaram para ele quantos anos ele tinha. E ele disse assim, no máximo uns 15. E aí olharam, porque ele já era bem idoso, ele falou, é o que eu tenho para viver. Porque os que já passaram, a gente não recupera. Então nós temos pouco tempo, se formos pensarmos dessa forma, para agir, para melhorar como ser humano, para colocar em prática o que nosso compromisso antes de reencarnar. Porque nós aceitamos o compromisso de vir e de fazer dessa reencarnação a melhor reencarnação nossa. Que a gente possa ir para casa, nos libertar das culpas, nos libertar dos pecados, nos conscientizar, procurar melhorar as nossas atitudes, para dizer, eu aprendi, eu estou me modificando, eu estou me transformando, porque essa é a nossa proposta de reencarnação. Eu agradeço a todos por terem me ouvido, desejo que todos retornem aos seus lares, multipliquem as bênçãos que receberam nessa manhã, levem para casa paz, esperança, fé, determinação de transformação, alegrias, tenham uma semana de alegrias, que cada um alcance o que vier buscar nessa casa de caridade, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o merecimento de cada um e principalmente a misericórdia do Pai. Eu os abraço a todos e desejo a todos uma boa semana. Muito obrigado a todos.